né? A palavra de Deus hoje ela vai ser uma bênção, ela vai abençoar, ela vai transformar verdadeiramente a nossa vida. E hoje ela se encontra lá no finalzinho da parábola do semeador, Marcos 4, capítulo de número 8, que diz bem assim: Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram a base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Amém, irmãos? Quero repetir novamente essa palavra com vocês. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Amém, irmãos? Grande bênção essa palavra, Cristo ministrando a respeito da semeadura, né? A lição da semeadura para nós é uma grande bênção. Eu quero convidar você a orar comigo para que o Senhor ele venha trazer luz para a nossa palavra nesse dia em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai eterno, nós te louvamos, nós te adoramos e te glorificamos, Pai, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, o Senhor é o nosso único e verdadeiro Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, Pai. Senhor amado, obrigado por ministrar as nossas vidas, obrigado por ministrar os nossos corações, Pai. Obrigado, Jesus amado, porque o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, mais uma vez eu te agradeço, Pai. Pai, eu peço agora no santo nome de Jesus Cristo que o Senhor venha, Senhor amado, trazer luz mais uma vez à tua palavra em nossas vidas, Pai, para que possamos mais uma vez vencer este mundo pelo poder que existe na tua palavra. Então transforma-nos, Pai querido, nos mostra, Senhor amado, o caminho que devemos seguir, Pai querido, e que a tua palavra mais uma vez venha ser luz nesse mundo de trevas que nós estamos vivendo, Pai. É o que eu peço, te louvando e te exaltando no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Obviamente, né, eu não vou aqui ministrar a parábola da semeadura, porque hoje o que mais importa para nós realmente é a última parte da semeadura, que é a parte que as sementes caem numa terra boa, numa terra fértil. E eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que eu tenho certeza que tem uma terra fértil, que tem um coração fértil para receber a palavra de Deus. Porque ela é importante, ela é forte, ela é maravilhosa, ela é precisa para as nossas vidas, amém? E aí a palavra ela fala que uma boa parte, né, na versão que eu estou usando, que sempre é NTLH, uma boa parte caiu numa terra e ela brotou, porque aquela terra ela era fértil, ela estava preparada para receber a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, isso é muito importante para nós entendermos esse ponto da palavra, principalmente na palavra no dia de hoje, porque é o seguinte, às vezes, né, nós não estamos preparados para receber uma palavra, mas por que você não está preparado, né? E não é esse o ponto da ministração ainda, mas às vezes nós não estamos preparados porque a nossa mente está voltada para uma coisa ou para uma coisa errada. Às vezes você está com um desejo de pecar e aí esse desejo ele acaba sendo maior até mesmo que você, e quando alguém vem ministra e fala com você, você não ouve. Às vezes quando você quer fazer alguma coisa que realmente é muito errado, você se deixa levar tão fortemente por aquilo que é errado, que você deixa de ouvir até mesmo a voz do Senhor. Aí você fala, ai, Deus não fala comigo. Deus fala. Eu vou dar uma vez eu dei um exemplo na minha igreja, eu vou dar esse mesmo exemplo aqui. Você pega, vou comprar um carro, né? Hoje eu vou comprar um carro. E aí você sai na rua tal, e aí Deus fala assim, eu vou te dar um carro. E você fala, glória a Deus. Aí você tá andando na rua, você passa em frente a uma concessionária. Aí você entra, porque Deus falou que vai te dar um carro. Aí você entra naquela concessionária, e aí você vê um carro lá, sei lá, eu não manjo muito de carro, mas você vê um Gol, né? Aqueles carros da Volkswagen, um Gol, nem sei se tem mais, se fabricou um Gol. Mas você vê lá o Gol. Aí daqui a pouco você tá lá, você olha assim, não, é um carro aqui, é um Gol, tal, que bacana, tal, que bacana, tal. E aí você pega aquele carro e você começa a pensar, aí você ouve um louvor. E o louvor começa a falar, cuidado com coisas que podem te enganar, entendeu? Mas aí você, tipo assim, não, você reverte o louvor para tipo assim, ó, tá vendo? Se eu não comprar um carro, eu posso ser enganado. Então vou comprar o Gol. Aí daqui a pouco, se alguém passa a te dar um panfleto e fala, cuidado com o que os seus olhos estão vendo, porque Deus vê o coração. Aí você transforma a palavra, porque você tá focado naquele Gol,
né? E aí daqui a pouco vem um profeta de Deus, porque é a terceira vez que Deus vem te bater na sua porta e começa a falar, não compre esse carro. Mas você já está tão empolgado que você não ouve. E aí você vai lá e compra. Porque você é uma pessoa teimosa. Porque você é uma pessoa que não quer ouvir. Porque você está embriagado por aquilo. Aí você compra o carro. Passa uma semana, o carro te dá problema. Aí você leva na concessionária, os caras, o problema aqui é um fusível, troca o fusível. Passa mais uma semana, dá outro problema. O problema aqui é uma arruela. Eu não sei se tem arruela no carro, mas troca a arruela. O problema aqui é um fio. Troca o fio. Na quarta semana, até chegar na quinta ou na sexta semana, o seu carro o motor funde. E até onde eu entendo, eu posso estar sendo um grande ignorante com relação à mecânica de carro, mas quando o motor funde, você acabou o carro. Você tem que montar um carro de novo. Né? Entendeu? E aí o motor funde, e aí você fala, ai Deus, você me deu um carro quebrado. Deus fala assim, não te deu o carro quebrado. Eu falei com você no louvor, eu falei com você no panfleto, eu falei com você através de um profeta, eu mandei um profeta falar com você. Mas você não ouviu. Por que você não ouviu? Porque você não estava com o seu coração fértil para a palavra. Então você obviamente não conseguiu obter um fruto bom, sabe? Agora, se você tivesse esperado um pouco até o final da tarde, eu ia te levar até uma concessionária onde você ia comprar uma Mercedes-Benz pelo valor do Gol, que ia ser muito boa, ia ser muito útil você usar ela pra caramba. Mas agora você fica com o Gol aí. Morre com esse prejuízo. Por quê? Porque você não estava com o coração preparado. Então a questão não é que tipo assim, ai, puxa vida, né? Meu coração agora não está preparado. Irmãos, o nosso coração, eles têm que estar sempre preparado para receber as boas sementes do Senhor. Amém? Todo tempo, todo instante, todo momento. Amém? E olha só que interessante, por mais que o seu coração esteja preparado, o próprio Cristo fala que teve semente que deu 30, teve semente que deu 60, e ele fala, e tem até aquelas que deram 100. Aí vem uma segunda pergunta dentro dessa palavra que eu faço para você. Qual é a quantidade de fruto que você vai dar para o Senhor? Se você der 30, ele vai ficar feliz. Se você der 60, ele vai achar legal. Agora, se você der 100, ele vai entender que você está realmente seguindo os conceitos e os caminhos dele. Amém? Então a gente tem que começar a trabalhar dentro de um conceito de que é o seguinte, eu preciso entregar o meu melhor para Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã? Sabe, Deus quando ele vai entregar algo para você, pensa comigo, quando Deus vai entregar algo na sua vida, ele vai entregar o melhor, amém? Eu creio nisso, eu vivo isso e eu entendo isso. Amém? Eu vou contar um breve testemunho aqui para vocês, irmãos. Eu morava numa casa, Deus sempre me abençoou nesse sentido. Eu morava numa casa que ela não era minha, ela era da minha tia, né? Minha tia tinha comprado essa casa para minha avó e a minha mãe foi morar nessa casa, comigo e com os meus irmãos. E eu fiquei muito tempo nessa casa, muito tempo nessa casa. Depois, amém? Eu saí dessa casa, amém? E eu precisava procurar um lugar. Então eu e minha esposa começamos a procurar algum lugar pra gente morar, né? A gente não tinha casa. E aí a gente fez um orçamento lá, dentro daquilo que a gente achava que podia ser, e a gente começou a buscar, procurar casa. Aí a gente achou uma casa num lugar, eu não queria morar em terreno que tinha mais de uma casa, né? Falei, mano, é ruim porque você não tem privacidade e tal. Tudo bem que eu moro num apartamento, né? E um apartamento ele é basicamente um terreno com várias casas, né? Mas tudo bem. Mas eu queria uma coisa um pouco mais diferenciada. E a gente achou uma casa, era um quarto, uma sala, um cozinho e um banheiro, né? No terreno tinha só mais uma casa de uma família, né? Eu olhei aquilo, tipo assim, era perto de onde eu morava, não era tão longe, era um pouco mais acessível ao metrô, e eu falei assim, puxa vida, será que é aqui mesmo que Deus quer que eu more? Mas sabe quando seu coração não fica legal? E o corretor falando para nós, não vai ter coisa boa, nesse valor não tem nada, tal. E aí a gente começou meio que a ampliar um pouco mais o nosso orçamento. Aí nós fomos num apartamento, o apartamento ele era muito legal. Entendeu? Só que aí daqui a pouco a gente viu que era um prédio que só tinha apartamento para alugar, mas esse prédio ele era tipo assim, parecia que ele era tava torto, ele era em cima de uma mina, e aí a gente começou a ficar muito mais preocupado ainda. A gente falou, não, aqui também não vai dar. Aí um dia o meu cunhado, né, ligou para minha esposa e falou assim, olha, tem um apartamento aqui, o meu vizinho tá alugando, não quer dar uma olhada? E aí eu fui, quando eu entrei no apartamento, automaticamente eu senti a paz do Senhor naquele lugar.
E eu, tipo assim, quando eu fui até o quarto, que era inclusive o quarto que nós dormíamos nesse apartamento, eu falei assim, é esse mesmo. Eu vou ligar amanhã pro proprietário e eu vou, se ele quiser, eu fecho o negócio com ele hoje. Amanhã, quer dizer. E Deus providenciou. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O Senhor deu muito mais daquilo que eu precisava e daquilo que eu imaginava. Isso é um fato. Deus ele sempre tem o melhor para entregar para nós. Aí eu te faço uma pergunta: se você quer retribuir algo para Deus, você vai retribuir coisa de qualquer jeito? Desculpa, irmãos, eu vejo muita igreja, eu vejo muitos irmãos, até mesmo na nossa igreja, irmão que entrega qualquer coisa para Deus. A Bíblia fala que lá atrás, né, havia Caim e Abel. O problema não foi a oferta que Caim ou Abel entregou, mas foi a forma que eles entregaram. A Bíblia fala que Caim separou o melhor, Abel separou o melhor para Deus. Agora Caim deu o que estava sobrando. E aí ele não foi abençoado. A Bíblia fala que Deus rejeitou. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque se nós recebemos, se o nosso coração está aberto, eu creio que hoje o seu coração está aberto para receber isso, você tem que entregar o melhor para Deus. Você tem que entregar a graça do Senhor na sua vida. Amém? E se Deus ele te deu o melhor, veja bem, volto a falar, eu sempre falo de João 3,16. Jesus Cristo, ele é o melhor de Deus. A Bíblia fala que ele amou você de uma maneira tão forte que ele deu o seu único filho. Isso mostra que Deus não tem 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Isso mostra que Deus não pegou um anjo qualquer. Isso mostra que Deus não construiu alguma coisa e entregou. Ele pegou aquilo que era precioso para ele e entregou em favor da minha e da sua vida. Então eu tenho que entregar o melhor para Deus. Então dentro dessa matemática que Jesus Cristo fala para nós, eu tenho que me esforçar ao máximo para dar o meu fruto de 100 por 1. Amém? Da semente que um dia caiu dentro do meu coração. Mas para que eu possa fazer isso, constantemente o meu coração tem que estar aberto para Deus, para que os ramos ele cresça com força. Amém, irmãos? Esse é o primeiro detalhe e é um detalhe importante para a sua vida. Sempre entregue o seu melhor para Deus. Não entregue porcaria para Deus. Deus não está em busca de porcaria. Deus não precisa do seu resto. Deus ele aceita o seu melhor. Entenda isso para sua vida. É o meu primeiro desafio. Escreve aí. Deus não precisa do seu resto. Deus só aceita o seu melhor. Pode escrever isso aí em nome de Jesus, irmãos, para Deus confirmar isso no seu coração. Fala, Deus não precisa do seu resto. Ele só aceita o seu melhor. Amém? E quando eu falo isso, eu não falo, você já logo está pensando, é oferta. Não é oferta. É o melhor louvor, você vai louvar, é a melhor dedicação no louvor. Você vai tocar um instrumento, aprenda, entenda aquilo que você está tocando. Se você vai ministrar a palavra, estude a palavra, sabe? Entenda a palavra. Se você, por exemplo, vai ministrar um irmão, ore, se consagre para ministrar aquele irmão, aquela irmã, para consolar. Dê o seu melhor para Deus. Não é só, a gente fala de oferta, mas não é só oferta. Eu não estou falando aqui de dinheiro, 1.000, 10.000, 50.000 reais, não é isso. A viúva pobre, ela tinha uma moedinha que a Bíblia fala que não tinha nem valor, mas era o melhor dela. Amém? Quantos outros estavam dando coisas caras, mas não era o melhor, era o resto. Então eu não estou falando de oferta aqui não, irmãos, estou falando de dedicação, sabe? De entrega, de fazer o melhor para Deus, de poder entregar realmente o seu coração verdadeiramente para o Senhor, para que você possa ser abençoado e para que você também possa abençoar o reino de Deus. Amém, irmãos? Entenda isso, que o seu coração ele não produza nem 30 nem 60, mas produza 100 por 1 em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é uma verdade, isso é apenas uma introdução da palavra, porque Deus ainda quer falar muito com a gente nesta manhã em nome de Jesus. E se encontra lá em João 15, versículo de número 1 e 2, a seguinte palavra. Jesus disse, veja bem, é Jesus que disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Olha só que interessante, guarde isso no seu coração, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda.
Amém, irmãos? Olha só, Cristo, ele aqui se põe como a videira. Eu não sei se você já foi num vinhedo, né? Que é um local de plantação de uva. Eu já fui e é realmente muito bonito. É um negócio assim, a uva, ela deixa o lugar bonito, assim, é muito bonito. Um vinhedo é muito bonito. Eu já fui numa cidade ali no interior de Minas Gerais que chama Andrada, né? Tem um monte de uva, assim, e aquelas parreiras, né? Que é um local onde fica grudado as uvas. E assim, de baixo vem realmente a videira, né? Que é onde Cristo fala. E aí ela tem os braços, né? Que é dos braços que saem os frutos. Amém? Vamos entender uma coisa: você não é fruto, você é ramo. Entendeu? Porque é do ramo que sai a fruta. Amém? Ou seja, se o seu ramo estiver ligado à videira, que é Jesus Cristo, você dá frutos. O interessante nessa passagem é que é o seguinte, ele fala que, assim, ó, que Jesus Cristo ele é a videira e o Pai é o lavrador. Amém? Amém. Ponto. O lavrador é o que cuida, é o que toma conta. Amém? Ou seja, o Senhor ele guarda e cuida da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E ele fala, todos os ramos todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Mas o mais interessante dessa palavra é que Cristo fala, embora eles estejam em mim. Ou seja, a gente não está falando para quem está fora da igreja, a gente está falando para quem está dentro da igreja. A gente não está falando para a pessoa que é desviada, para a pessoa que não se converteu a Cristo. Ele está falando para aqueles que andam com Cristo, para aqueles que amam. Jesus Cristo está ministrando agora os discípulos dele, ele está ministrando os apóstolos, ele estava falando para João, ele estava falando para Pedro, ele estava falando para Mateus, para Marcos, para Lucas, ele estava falando para essa galera. Ele não estava falando, por exemplo, para Herodes, que era um cara que não acreditava nele. Amém? Ele não estava falando para Anás e Caifás, que eram caras que não acreditavam nele. Ele estava falando para aqueles que criam nele, porque ele falava assim, olha, o Senhor corta aqueles que estão ligados a mim, porque não dão frutos. Olha só que forte essa passagem, irmãos. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele quer que nós venhamos dar frutos por estarmos ligados com ele. E aí aqui existe dois verbos que é importante nós entendermos dentro dessa palavra, que o primeiro é cortar. Amém? A palavra fala que o Senhor ele corta, ele arranca, ele tira fora. Né? E o segundo é podar. O que é podar? O Senhor ajeita, o Senhor arruma. Nós temos aqui a poda, desse lado aqui, nós temos aqui a corta, né? Cortar. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, é o seguinte: você quer ser cortado ou você quer ser podado? Porque ser cortado é ser arrancado fora. É não prestar para mais nada. A Bíblia fala, o próprio Cristo fala, se o sal ele perde o gosto, se o sal ele perde as propriedades dele, ele não serve para absolutamente nada, ele não serve nem para ser pisado. Sabe, irmãos, é muito triste um servo do Senhor chegar nesse ponto. Mas como é que ele chega nesse ponto? Porque ele é egoísta, porque ele só pensa nele, ele não se preocupa com almas, ele não exerce uma coisa chamada empatia, ele não se põe no lugar do seu próximo, ele não ama o seu próximo, ele está preocupado apenas com as coisas que são importantes para ele. Então, se você está preocupado com as coisas que são importantes para você, naturalmente, você não está ligado àquilo que Jesus Cristo falou a respeito do reino de Deus. Eu vejo muitos irmãos falar assim, demais coisas, mas você vive muito mais as demais coisas do que realmente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, naturalmente, você acaba sendo cortado. E quem está falando isso não é o Jean. Quem está falando isso é o próprio Cristo. E Cristo está falando para aqueles que estão dentro da igreja. Quando eu li isso, eu fiquei meio que até impactado, porque eu falei assim, mano, é pra galera que tá na igreja isso daqui, não é pra galera lá fora. Amém? Agora, o Senhor, ele tem aqui o povo que é podado. O que é o podado? É aquele que é ajeitado, é aquele que é arrumado. Amém? Quando se acha um diamante ou até mesmo uma pepita de ouro, ela não vem bonitinha que nem você vê aí nos desenhos animados ou nos filmes. Ela vem, é uma pedra, sabe, cheio de sujeira, cheio de barro, cheio de outros minerais dentro dela. E aí você vai o que? Você vai polindo, podando, ajeitando, lapidando, até que fique da forma bonita que você conhece. Aí quando chega nesse momento, você pode ser vendido, pode ser adornado dentro de um anel, dentro de um enfeite, né? Aí pode ser trabalhado.
Sabe? O Senhor, ele vem nos podar, e podar é o quê? É puxar a nossa orelha. É a famosa exortação que os crentes falam. Os crentes falam, fui exortado. É tomar bronca. É tomar, às vezes, um puxão de orelha, umas palmadas do próprio Deus. Às vezes Deus vem e fala assim, opa, vem cá, não, 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 não. Eu quero te acertar. Né? Aí você fala, não é possível que Deus... Não, não, Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso porque Deus quer o nosso melhor. Eu posso falar uma coisa para você? Faça um experimento com uma criança. Faça um experimento com uma criança. Coloca ali na frente de uma criança um pacote daquelas balas de marshmallow fine. Sabe? Sabe aqueles marshmallow que é grandão? Coloca um pacote inteiro e fala, hoje você vai escolher comer o que você quiser. Eu tenho bala fine, tenho sorvete, tenho refrigerante, tenho chiclete, tenho chocolate. O que você quiser. E eu também tenho alface, tomate, rúcula, beterraba, brócolis, arroz, feijão, bife e batata frita. O que você vai querer comer? A criança, naturalmente, vai querer o doce, porque a criança gosta de doce. E aí a criança vai se acabar. E você vai deixar a criança escolher. A criança vai se acabar na bala fine, vai se acabar no chocolate, no sorvete, no refrigerante, no bolo. Quando chegar no final do dia, essa criança vai estar o quê? Passando mal. Porque só comeu besteira. E comeu em excesso, porque você não estabeleceu um limite para ela. Você falou, come à vontade. E aí ela comeu em excesso. Chegar no dia, ela vai ter dor de barriga, ela vai ter insônia porque ingeriu muito açúcar. Não estou aqui dando aula de nutrição, não, irmãos. Eu só estou dando um entendimento que a criança ela não tem um limite. Aí o que o pai faz? Você só vai comer a sobremesa depois que você almoçar. Você já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase, fala eu. Escreve eu. Porque é uma verdade. Né? Por que o pai fala isso? Porque ele quer o seu mal? Porque ele tá te dando uma bronca? Não, meu irmão, porque ele quer o seu bem. Porque ele sabe que se você comer o doce, você não vai comer o que realmente tem valor nutricional para você. Entendeu? É uma verdade. Sabe? Eu vi muito isso do meu pai e da minha mãe, principalmente da parte do meu pai, que fez eu e o Jefferson comer chicória, porque, num certo ponto, ele queria o nosso bem. Ele queria nos incentivar. Hoje eu posso falar, eu estava falando isso para minha esposa um dia desse. Eu tenho um problema em comer legumes e verduras. Eu gostaria de ser um daqueles caras que, tipo, sentava num negócio, pegava um pratão de rúcula com beterraba e cenoura e devorasse. Eu gostaria de ser esse cara, mas eu não consigo, nem gosto de rúcula. Beterraba, então eu passo bem longe. Minha esposa, ela faz um frango que é uma delícia. Ela põe por último brócolis depois que eu tirei o frango. Porque nem brócolis, eu gosto de alface e tomate. Então, irmãos, sabe, o errado não é quando um pai educa. O errado é quando o pai não educa. E se Deus ele te ama, ele te educa, ou seja, ele te poda. Para que você possa dar mais frutos. Se você ler a continuidade desse texto na sua casa, ele ainda fala, o Senhor poda vocês com o meu ensinamento. Irmãos, precisamos ser podados para dar frutos, porque se nós não dermos frutos, a Bíblia fala que Deus nos corta, nos cancela, nos deleta. E não é isso que nós queremos de Deus, nós queremos agradar a Deus, porque Ele escolheu, eu falei que Deus escolheu o melhor para mim e para você. Então não fique aí pensando, eu vou dar 30 e já tá bom. Dê 60 ou dê 100 para Deus, dê o seu máximo para Deus. E se Deus estiver te podando, glorifique, fala, obrigado, Senhor, por essa lição. Eu quero aprender, eu preciso, eu necessito aprender, porque nós necessitamos em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? É uma bênção para a nossa vida. Deus quer fazer de você uma pessoa frutífera. Amém, irmãos? Um ramo frutífero da videira que é ligada a Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a próxima palavra em nome de Jesus Cristo. E a próxima palavra, ela se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 15, do 15 ao 17. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinhos não dão uvas e os pés de urtigas não dão figos. Assim toda
boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Amém, irmãos? Olha só que forte. Olha que forte essa palavra. Mais uma vez, é uma frase de Jesus Cristo. Hoje eu só estou falando das frases de Cristo. E ele fala aqui a respeito dos falsos profetas. Amém? Ou seja, daquelas pessoas que você vira e fala, ai, aquele pastor, ele é uma bênção, ai, ele é isso, ele é aquilo, ai, ele ministra bem, ai, ele fala com intelectualidade, ai, ele tem conhecimento, ai, ele cita pessoas que não são do Brasil, ai, isso, ai, aquilo. Hoje tem um movimento aí de uns jovens que acham que deixou crescer a barba aqui embaixo, colocou óculos e boné de água à barreta e já acha que tem a maior intelectualidade do mundo, mas nós não vemos os profetas pelas palavras que eles dizem, mas sim pelos frutos que eles dão. Amém? Quem tem que dar bons frutos não são os falsos profetas, são os servos do Senhor. Porque os verdadeiros servos do Senhor, eles dão bons frutos. Amém? Com as suas atitudes. Você não tem que ministrar a palavra somente com palavras, mas você tem que ministrar a palavra de Deus também com frutos. Chegar e ter atitude, ministrar, abraçar. Essa manhã eu estava conversando com a minha esposa a respeito de traumas, né? E a gente estava falando um pouco de velório, que alguns têm alguns traumas de umas coisas, de outros. E eu falei assim, eu não posso ter esses traumas, porque o Senhor me chamou para ser pastor. Eu perdi pessoas queridas na minha vida. Mas eu não posso ter esses traumas, porque é o seguinte, eu estou aqui para servir. Jesus Cristo, ele não tinha tempo para pensar em traumas complexos, porque ele tinha um curto tempo para ministrar o máximo de pessoas possíveis. Ele teve um curto tempo para poder fazer discípulos e discípulos fortes que ministrassem a palavra verdadeiramente. Então não havia tempo. Eu não estou dizendo que você talvez não tenha tempo para tratar os seus traumas, os complexos, mas você precisa sair do zero para que você possa ministrar pessoas. Não adianta eu chegar aqui e começar a passar uma receita de detox para você e você olhar para mim e falar assim, mas pô, o Jean tá tomando esse detox, olha o tamanho dele. Não adianta eu querer criticar o meu irmão Jefferson, por exemplo, porque ele gosta muito de comida, sendo que eu também gosto muito de comida. Ou seja, a minha vida não é um exemplo para ele, a minha vida nutricional não é um exemplo para o meu irmão e para ninguém. É uma verdade. Agora, a minha vida espiritual tem que ser um exemplo, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ser servos do Senhor, que não somente ministramos, mas vivemos a palavra de Deus. Eu sempre falo e eu sempre vou repetir, existe um ditado que é um grande erro no mundo que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso nunca vai acontecer. As pessoas sempre vão fazer aquilo que você faz. Eu queria, por exemplo, que você pegasse esse ditado e transferisse, por exemplo, para o Bill Gates. O Bill Gates falasse para você assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí o Bill Gates olhasse e falasse assim, olha, eu não seja uma pessoa ambiciosa. Aí você olha e fala assim, pô, mas o cara é o cara mais rico do mundo, como que a pessoa não vai ser ambiciosa? O cara mais rico do mundo tá falando para mim não ser ambicioso? Como assim? Eu não tô entendendo. Qual é o problema dele? Qual é a verdade que ele tá querendo ministrar na minha vida? Sabe, meu irmão, minha irmã, nós devemos ser servos de exemplo. A Bíblia fala uma coisa interessante, se não me falha a memória, se não é em Tiago, é em Timóteo, mas fala o seguinte, que o bispo, ele precisa ser respeitado pelos de dentro e pelos de fora da sua casa. E ele fala isso, o apóstolo Paulo fala isso por quê? Porque é o seguinte, se o cara ele tem um respeito dentro da casa dele, ele está vivendo a palavra de Deus na vida dele. Agora, se ele tem respeito só pelos de fora da casa dele, ele não tem respeito. E ele não vive a palavra de Deus. Logo, ele é um falso profeta. Sabe, meu irmão, minha irmã, não, desculpa, eu convido, eu aceito um desafio de debater suicídio de pastor. Se um pastor se suicidou, ele nunca foi pastor. Desculpa. Ele, infelizmente, foi um falso profeta. Ele está retirando a palavra do povo. Porque ele está tirando vida do povo. Então esse cara não pode ser considerado pastor.
O pastor, ele assim como Cristo, ele tem que levar vida. E se o cara tirou a própria vida, esse cara ele nunca foi pastor. E eu vou falar uma coisa para você. Se um dia eu chegar nesse ponto, eu dou total liberdade para qualquer pessoa falar: o Jean nunca foi pastor. Eu amo a minha vida. Se um dia Deus quiser retirar ela, vou estar feliz de estar com ele. Mas no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Mas eu nunca vou tirar minha própria vida. Eu sou servo do Senhor. Eu quero estar aqui, ó, nesse grupo. E eu convido vocês a estarem comigo nesse grupo também. Lutarmos para chegarmos juntos nesse grupo. O grupo dos servos de Deus. Para que os nossos frutos sejam frutos verdadeiros. Amém, irmãos? Precisamos fazer isso para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Porque, volto a dizer, essa galera aqui, ó, um dia vai ser cortada. Isso é um fato. Eu não estou aqui falando, será que sim, será que não? Sim, vai ser cortada. E essa galera aqui vai ser glorificada. Amém? Entenda isso para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Mais uma palavra aqui em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Lucas 6, capítulo 43, capítulo 6, versículo 43, do 43 ao 45. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas dos pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha só, versículo até meio que conhecido, virou até um ditado: a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Ou seja, mais uma vez nós voltamos aqui para o lado de ser frutífero, sabe? De darmos frutos ruins, né? Como muitos dão. Sabe? Através do tipo do mau exemplo, através até mesmo da falta de conhecimento da palavra. Você vê tipo assim, por exemplo, o cara, a pessoa, o ser humano, a mulher é um servo, uma serva do Senhor e não tem conhecimento da palavra. Às vezes até um beato, uma beata, vai sempre na igreja, tá sempre na igreja. A gente sabe que tem algumas igrejas, ou nesses tempos de pandemia não, mas antes da pandemia, e eu creio que também pós-pandemia, tem igreja que abre todo dia e a pessoa vai todo dia na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, todo o tempo tá na igreja. Aí você pergunta alguma coisa tipo assim: mano, onde tá lá que Deus amou o mundo? A pessoa olha e fala assim: não sei. Tá na Bíblia isso? É uma pessoa que ela vai na igreja para ficar fofocando, ela vai na igreja para ficar contando mentira, ela vai na igreja para espiar a vida dos outros, ela vai na igreja para ter uma vida social, mas ela não vai na igreja para buscar o Senhor verdadeiramente. Obviamente os frutos dela são ruins. Sabe? É aquela pessoa, aquele pastor, vamos falar de pastor também, é aquele pastor que ele só visa dinheiro, ele só visa sucesso, ele só visa fama. Ele quer likes, ele quer Instagram, ele quer estar bem vestido, ele se tornou um metrosexual. Eu conheço um pastor que quando começou a ministrar era uma bênção, era fogo puro. Mas se eu olhava pro cara, o cara parecia um cangaceiro. Hoje você olha pro cara, o cara parece um Reinaldo Gianecchini, o cara é todo metrosexual, o cara usa terno com colete, o cara tem cabelo alisado, o cara passa pomada não, é pancake na cara, o cara é todo, sabe, unha eu esqueci o nome daquele verniz lá, não é verniz, eu tô viajando aqui, base aqui, a minha diretora falou base, sabe, todo metrosexual, aí na hora que vai abrir a palavra, a boca só fala besteira. Entendeu? Sabe? Os frutos estão nas atitudes que nós temos, né? Sabe? Eu sei que muitos me criticam porque eu gosto de usar camisa de herói. Eu gosto de usar camisa de herói porque eu gosto de herói. Eu leio quadrinho, eu assisto desenho de super-herói, eu vou no cinema para ver filme de super-herói, né? Desde que quando eu era criança, desde quando meu pai me deu o primeiro quadrinho, eu aprendi a ler, eu gosto de quadrinho. Quando eu era criança eu tinha muito quadrinho, eu cortava quadrinho para brincar com os bonequinhos, eu gostava de bonequinho, esse sou eu, mas a minha essência verdadeira é servo do Senhor. Uma vez, irmãos, eu vou contar aqui um testemunho, né? Eu fui para a igreja e eu tava de calça jeans, tênis e camiseta. Essa, basicamente, se você me vê na rua de semana, eu uso isso. Calça jeans, camiseta e tênis. E se é verãozão, é bermuda,
tênis e camiseta. Esse é o meu estilo. Eu respeito quem tem estilo diferente. Não estou criticando estilos, porque cada um dentro do seu estilo. Mas o meu estilo é esse. Aí eu fui na igreja e o pastor olhou para mim e falou assim: você não está apropriado, entendeu? A estar diante da presença de Deus. Eu falei: por quê, pastor? Ah, porque você está de calça jeans, camiseta e tênis. E o pastor, ele estava de terno, gravata e tal. Eu falei: ah, pastor, tudo bem, então vamos fazer aqui uma conferência socialmente para ver quem está melhor, mais bem vestido, né? Sabe? Aí eu falei assim: qual é a marca do seu terno? Aí a marca do terno do cara, acho que era da Garbo, né? Ah, é Garbo. Eu falei: a sua camiseta? Ah, quando eu comprei o terno eu ganhei a camisa. E veio a gravata. Eu falei: tá, beleza. Seu sapato? Ah, eu ganhei o sapato de um irmão lá, mas é Vulcabras. 752 da Vulcabras. Eu falei: legal. Se a gente fizer uma soma aqui social da sua roupa, vai dar uma coisa aí de R$200. Eu falei: só meu tênis custou 200 pau. Entendeu? Só meu tênis custou 200 pau. Minha calça, né, na época eu gostava de usar calça de marca, né? Falei: a minha calça acho que era M-Officer. Minha calça é M-Officer. A minha camiseta é da Zoom, da Zump. Né? Quem conhece das marcas antigas sabe, né? Saca? Falei: então, em tese, eu tô muito mais bem vestido que você. Entendeu? Saca? Então, socialmente, eu tô muito mais bem vestido que você. Mas agora eu traço um paralelo com o senhor. O senhor é um pastor e eu sou apenas um membro da igreja. Então, espiritualmente, o senhor tá muito mais bem vestido do que eu. Porque o senhor está sondando o meu coração e não está sondando a minha roupa. E é uma verdade, irmãos. Entendeu? É uma verdade. A Camila tá falando que eu sou mó pleiba. Eu não sou mó pleiba, não. Naquela época eu gostava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mano, eu compro calça onde me cabe, né? Porque gordo é assim, né? E as camisetas que estão na promoção. Eu vou nas promoções das camisetas de herói, né? Ou camiseta de uma loja lá na Bresser que vende camiseta básica. Quando você me vende camiseta básica, é lá na Bresser. Amém? Hoje eu tô mais no conforto do que na marca. Entendeu? Mas é uma verdade. O Senhor, ele está sondando os meus frutos. Por isso eu tenho que dar frutos bons. Eu não tenho que mentir, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que ter paciência com o meu irmão, eu tenho que ter delicadeza, humildade. Eu tenho que ser uma pessoa que dê frutos bons. Porque se eu for viver essa vida aqui, o meu destino é ser cortado. E Deus não quer nos cortar, Deus quer nos poldar, porque Ele quer fazer de nós bons servos, Ele quer que nós demos bons frutos. Essa é uma verdade. Isso se chama amor, porque o Senhor nos ama. O Senhor me ama e o Senhor te ama. Essa é uma verdade para as nossas vidas. A gente precisa viver e entender isso em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos entender isso para a nossa vida. Vamos levar isso para o nosso coração em nome de Jesus Cristo. Porque é isso que o Senhor preparou para nós. É isso que o Senhor guarda para nós. Agora, se nós estivermos ligados, completamente ligados, né? A videira, que é Jesus Cristo, sabe o que acontece com a gente, irmãos? A gente começa a dar os frutos do Espírito Santo. E aí é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar nos frutos do Espírito Santo com você, meu irmão, minha irmã. Para que se a gente chegar nesses frutos, sabe, nós não seremos cortados, mas nós seremos podados. E se nós formos podados, nós vamos crescer mais fortes, melhores, e nós vamos transpirar os frutos do Espírito Santo. E assim nós vamos realmente fazer o reino de Deus ser um reino abençoado. Através dos nossos frutos, através daquilo que nós fazemos, através daquilo que nós vivemos. E aí, eu quero ler com você Gálatas 5, 22 ao 23, que diz bem assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas, olha só, e contra essas coisas não existem lei. Amém, meu irmão, minha irmã? Sabe por que não existe lei? Porque é um fruto que vem do Espírito Santo de Deus. É um fruto que vem do Senhor. É um fruto que vem daqueles que está ligado à videira que é Jesus Cristo. Amém? E eu quero destrinchar com você, eu quero aqui fazer uma feira com você, porque eu quero trazer para você aqui os frutos do Espírito Santo. Amém? E o primeiro fruto que nós encontramos nessa passagem, o que é? É o amor. Amém?
Se você é uma pessoa que serve ao Senhor, se você é uma pessoa que está ligada a Deus, se você é uma pessoa que está com seu coração vinculado ao Senhor, você precisa ter amor. Jesus Cristo, quando ele é confrontado a respeito dos 10 mandamentos, ele fala só do amor. Ele fala, primeiro, amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo como você ama você mesmo. Então, se a gente tem essa ideia, se a gente tem esse conceito, e se nós estamos ligados a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, nós temos que ter amor. Não adianta você falar assim, eu sou cristão, mas você não tem amor. E qual que é a antítese do amor? É o ódio, é o egoísmo, é a raiva, é a discriminação. Não adianta você falar que você tem Jesus Cristo se você é uma pessoa que faz discriminação, que tem 2 pesos, que tem 2 medidas. Não adianta, você não tem amor. Isso é mentira. Amém? Nós devemos amar verdadeiramente, porque Deus é amor. Se você não ama, você não tem Deus na sua vida e no seu coração. Se você é uma pessoa que só pensa em você, só pensa naquilo que é importante para você, você não tem Deus no seu coração. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa mudar a sua vida. Por quê? Porque Cristo, quando ele fala da poda daqueles que estão com ele. Ele não fala da poda daqueles que estão fora. Quando Cristo fala de cortar, de tirar fora, é daqueles que estão na igreja. Tem uma passagem que o Senhor fala, que Cristo fala, que vai chegar um tempo que Deus vai separar o joio do trigo. E a gente não pode estar ligado nessa. Então, o momento de mudar é hoje. O momento de mudar não é a semana que vem, daqui um ano. Demora. Deus não faz mudança. Deus, quando ele chegou para Paulo, né, Cristo, quando ele se apresentou até Paulo, ele falou assim, Paulo, a parada é essa. Por que você está me perseguindo? Eu sou caminho, verdade e vida. E na hora Paulo se converteu, né? Ele só esperou os olhos deles voltar ao normal, porque ele já saiu para pregar o evangelho. Porque não há tempo de você querer mudar. A mudança tem que começar agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, se você não tem amor, volte o seu coração para Deus. Sabe? O Senhor, ele não vai te cortar. Hoje ele não quer te cortar. Hoje ele quer te podar. Ele quer te ajeitar para você dar fruto. E um dos frutos que você precisa dar é o fruto do amor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos entender isso para nossa vida. Um outro fruto que, tipo assim, se você não tem ele, você não está ligado em Deus. Amém? Saca? É a alegria. Amém? Se você não é uma pessoa alegre, você tem um problema, irmãos. Se você é uma pessoa depressiva, você tem um problema, você precisa de Jesus. Se você é uma pessoa que vive com raiva, você precisa de Jesus. Se você é uma pessoa que vive incomodada, você precisa de Jesus. Se você é uma pessoa que é dark, né? Vive tipo sempre, ó vida, ó dias, ó azar, você precisa de Jesus. Amém? E eu falo isso, eu não estou falando isso para quem está para quem está lá fora da igreja, vamos você quem está dentro da igreja. Por isso que eu falo, o pastor que fala para mim que vai se matar, esse cara não é pastor, porque ele não tinha alegria. Se o cara não tem alegria de viver, como esse cara pode dizer que ele é cristão? Tá ali, ó, Gálatas 5, mano. Sabe? Os frutos do Espírito Santo. Sabe, se você não tem alegria, você não tem Espírito Santo. Eu não estou dizendo para você que você, de repente, diante de uma situação, você vai ficar triste. É claro, né? A semana passada, o mês passado, irmão, vou falar uma coisa para você. Meus 30 últimos dias foram terríveis. Amém? Sabe, foram terríveis, né? No começo do mês de agosto, eu o pastor Delei e a Tatiele fomos enterrar um amigo muito próximo meu, o pastor Sidney. É uma verdade. Entendeu? Saca? Sabe? É triste enterrar um amigo, um irmão. Eu sinto falta, porque ele era um dos caras que respondia minhas mensagens diárias quase não, todos os dias. Ele, amém. Ele abençoava, ele respondia e me abençoava. Eu sinto falta desse cara na minha vida. A semana passada eu enterrei uma pessoa importante para mim, pro pastor Delei, que é a mãe do pastor Delei. Amém? Sim, dificuldades nós vamos passar, mas nós temos que ser alegres, porque o Senhor nos faz pessoas alegres. Amém? Sim, eu sou alegre. Você não tem problema? Tenho problema como todo mundo tem. Fico abatido diante de um problema, fico meio triste, mas logo a alegria do Senhor lá vem, me transforma, me muda e eu vou para cima. Amém, irmãos?
frutos do Espírito Santo. Se você não tem, você tem que correr atrás em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mais um fruto, a paz. Amém? Ele fala que o fruto é a paz. Amém? A pessoa que não tem paz, a pessoa que vive preocupada, a pessoa que vive estressada, a pessoa que vive aflita, a pessoa que vive tipo assim, meu Deus do céu, será que é, será que não é, sabe? Não tem paz, irmãos. Uma vez eu fui no restaurante, é que o lanche dele era muito bom, mas o cara era muito, sabe, atribulado, né? Ele, tipo assim, ele vinha servir você, tipo assim, mano, você quer qual lanche? Ele fazia assim, ele chegava e você, qual lanche você quer? Qual lanche você quer? Eu falava assim, vou querer um. E eu sou assim, né, mano? Eu sou um cara que eu não peço um lanche do cardápio, eu peço 2, 3 lanches. Ah, eu quero um dog, quero um x-salada. Então o que mais? Então o que mais? O cara ficava acelerado, né? Aí tipo assim, aí um dia eu tava com muita... Tava muito preocupado com umas coisas, eu virei e falei assim, sabe, irmão, eu vou falar uma coisa pra você, seu restaurante é uma benção, seu lanche é muito bom, mas você é muito acelerado. Não, eu fico muito preocupado que vai que não dá certo. Eu falei, mas então você precisa se acalmar para servir os seus clientes com um pouco mais de calma, né? Paz, o Senhor nos faz ter paz, amém? Dormir em paz, descansar, amém? A minha segurança está em Deus, irmãos, a minha segurança não está nos homens, amém? A minha e a sua. E se você tem paz, naturalmente você tem um próximo fruto, que sabe qual que é? Paciência, amém? A palavra paciência, ela é uma variação da palavra paz, né? Só que a palavra paciência é paz com ciência, paz com entendimento. Amém? Saca? E se você tem paciência, você tem entendimento, ou seja, você pratica a empatia. E paciência, ela tá ligada à empatia. É você entender o que o seu próximo tá passando e não ficar nervoso com raiva, mas sim ajudar, porque você tem paciência. Você tem paz e você tem conhecimento. É muito louco isso, irmãos. Sabe? Às vezes as pessoas não têm paciência para ensinar, às vezes as pessoas não têm paciência para conversar, às vezes as pessoas não têm paciência para andar. Sabe? Aí eu vivo por exemplo, né? Muita gente que vive na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade corrida, né? Celular deixa você acelerado. Celular você vira e fala, mano, tem que fazer negócio, tem que fazer negócio. Eu quero agora, eu quero agora. A gente sempre busca celular mais rápido, porque a gente quer que o celular seja mais rápido, né? A gente quer que o sinal de internet seja mais rápido, a gente quer que os carros andem mais rápido. A gente come em fast food porque a comida chega mais rápido. É isso, vai roubando a nossa paciência. E o senhor vai falando, calma. Calma, eu estou chegando, é no meu tempo, não é no seu tempo. Amém? Sabe, quando o Mar Vermelho se abriu diante dos homens, diante do povo de Israel, ele não chegou e abriu o mar. Pronto, agora passa aí todo mundo. Não, ele foi abrindo. Ele foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E aí o povo foi passando, e conforme o povo foi passando, o mar foi se abrindo cada vez mais. Foi se abrindo. Sabe, irmãos, o Senhor nos ensina o valor da paciência e nos ensina o tempo de todas as coisas. A própria palavra fala tempo para todas as coisas. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Tempo, isso é paciência. Se nós estamos ligados a Cristo, Cristo nos ensina a termos paciência. Posso falar uma coisa para você? E ele nos ensina, volto a dizer, pelos próprios frutos dele. Sabe, eu não mereço. Eu vou falar, eu não mereço a paciência do Senhor, mas mesmo assim ele tem paciência comigo. Tem hora que eu sento e começo a trocar ideia com Deus. Ah, mas por que está acontecendo isso comigo, Deus? Aí Deus fala, começa com aquela maior paciência, começa a ministrar o meu coração, mostra que me ama, mostra que cuida de mim. Porque ele tem paciência. Então, se ele tem paciência, por que eu não posso ter, irmãos? Por que você não pode ter? Sabe? Você precisa dar frutos. A pergunta é: você quer dar 30 frutos, você quer dar 60 frutos ou você quer dar 100 frutos? Eu quero dar o meu melhor e o meu melhor é 100. Amém? O próximo fruto é delicadeza. Amém? Delicadeza é muito legal. Saca? Porque tem gente que é bruta na hora de falar. É cangaceira, é cangaceiro, né? Eu falo mesmo, é cangaceira. Vai falar, o que você quer? Né? Entendeu? Sabe, não chega e troca uma ideia, fala assim, oi, tudo bem, o que você precisa? Entendeu? É tipo assim, a pessoa pisa no seu pé, você fala, porque você pisou no meu pé? Já começa a bravejar, né? E a pessoa tá aqui esperando você terminar de bravejar pra te pedir desculpa. Né? Porque você não tem delicadeza, porque tem que ser... Entendeu?
sabe? E quando eu falo delicadeza, não é ser atrapalhado. Eu sou atrapalhado. Eu sou grande, né, mano? Eu sou muito atrapalhado. Eu derrubo as coisas, né? A minha esposa aqui, tipo, ontem ela foi limpar aqui o sofá da sala e eu como muito na sala, né? E ela começou a bater uma almofada na sala, assim, pá, pá. Eu falei, mas por que você bateu uma almofada? Pra tirar os grãos de comida que você deixa aqui. Eu falei, ah, pode crer. Porque eu sou atrapalhado, irmãos. Eu sou muito atrapalhado. Entendeu? Eu vou pegar um negócio, eu derrubo, né? Eu tenho uma prima que nós somos tão atrapalhados. A minha prima, inclusive, toda vez que aconteceu que a minha prima fazia uma coisa, a minha avó falava, ai, tinha que ser a Karine. Saca? Porque ela era muito atrapalhada. Eu sou muito, muito, muito estabanado. Eu sou grande, né? Eu sou aquele cara que eu vou andando na rua, bato a minha mochila nos outros e tal. Isso é uma coisa. Isso é tipo assim, isso é ser cuidadoso. Mas se você conversar comigo, eu tenho que ser delicado. Se você fizer uma pergunta, talvez se você não sabe, eu tenho que ter paciência para te responder. Né? Sabe? Ter amor, ter alegria, ter paz, que são os frutos. Então, automaticamente, eu tenho que ser delicado. Eu tenho que usar palavras como por favor, desculpa, obrigado, né? A gente precisa saber usar essas palavras, né? Por quê? Porque Cristo nos ensinou a ser assim, sabe? Quando ele chega diante de Pilatos e Pilatos fala para ele assim, ah, então você é o rei dos judeus. Você não vê Cristo falando assim, sou mesmo, mano, você tá me tirando por quê? Aqui é o rei dos judeus. Aqui não é pouca coisa não, mano. Você tá me tirando? Ele não. Sabe o que ele fala? O dizes. Sabe? Cristo, os caras pegam a mulher e falam assim, tá vendo essa mulher aqui? Ela foi pega em adultério. Essa mulher, na lei de Moisés, a gente tem que apedrejar. Na lei de Roma, a gente tem que enforcar. E aí você, Jesus, o que você vai falar? A Bíblia fala que ele sentou no chão, começou a escrever. Aí eles ficaram gritando no ouvido dele. E ele, com a maior delicadeza do mundo, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele falou, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. Quando ele olhou, estava só ele e a mulher. E a mulher falou assim, ele fala, cadê os seus acusadores? Com a maior delicadeza. Porque ele tinha o fruto da delicadeza e do Espírito Santo no coração dele. Amém, irmãos? A gente tem que ser pessoa delicada. Amém? Sabe? A gente tem que ser pessoas mais... Ah, não, tudo bem. Temos que ser pessoas educadas. Obrigado, por favor, né? Com licença, desculpa, cabe em qualquer lugar, né? Agora, não, é falta de fruto do Espírito Santo. Aí você não está dando o seu 100%. Você está dando aí uns 30%. Vamos mudar nossa vida, meus irmãos, em nome de Jesus. Cristo está nos chamando. Isso é a poda. Isso aqui é a poda. Amém? Para nós podermos dar esses frutos e o reino de Deus crescer cada vez mais e mais em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um outro fruto que é muito legal, que está aí no livro de Gálatas, é a bondade. Amém? O que é a bondade? Bondade é saber repartir. O meu sobrinho, eu acho que o meu irmão ensinou isso para ele, é o bagulho, ele fala qualquer coisa, ele fala, tem que dividir. Aí ele fala assim, ele chega aqui em casa e ele me traz 2 bonecos, né? Um do Batman e um do Transformers. Aí ele fala, tio Jean, você vai ficar com Transformers, eu vou ficar com Batman. E aí a gente começa a brincar, amigo, não sei o que, daqui a pouco falou, tio Jean, eu quero ser o Batman agora. Não, mas ele fala bem assim, tio Jean, eu quero ser o Batman, tem que dividir. Aí eu falo, tá bom, então me dá aqui, vamos trocar aqui, aí a gente troca, entendeu? Saca? Só que a vida é assim, amém? A vida você tem que dividir, você tem que, sabe, compartilhar a sua vida. E dividir não é só que nem o meu sobrinho faz um brinquedo. Dividir, às vezes, é um abraço, dividir é os seus ouvidos, né? A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor estão sempre abertos para nos ouvir. Agora, o seu ouvido está aberto para ouvir o seu próximo? Seu próximo às vezes quer um conselho. Ele quer só falar e você tem que ficar ali só tipo... verdade. Uhum. Às vezes ele quer ouvir a sua opinião. E aí você fala, e aí você troca ideia. Dividir também é o seu tempo. É a sua vida. Isso é bondade. Amém? Deus demonstra bondade quando Ele nos ouve, e todo o tempo Ele está nos ouvindo. Deus demonstra bondade quando Ele fala coisas que nós precisamos ouvir, mesmo que isso contrarie a nossa vida, porque o Senhor Ele quer sempre o nosso bem. Quando alguém que te ama verdadeiramente te der um bom conselho, pare e escute, porque aquela pessoa está sendo boa com você. Ela não está ganhando pontos com ninguém. A Bíblia fala que nós não devemos fazer algo para nos vangloriar.
mas para honrar os nossos irmãos e para honrar o nome do Senhor. Amém? Então nós temos que praticar a bondade. Não adianta você falar, eu sou crente, mas ser uma pessoa ruim. Você está desevangelizando uma pessoa. Eu estou criando essa palavra aqui, que é o desevangelizar. Eu vejo muitos pastores desevangelizando pessoas, né? Tirando o Cristo do coração das pessoas, fechando o coração das pessoas para um Cristo verdadeiro. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos praticar a bondade. E eu vou falar, não adianta você falar que tem amor se você não tem bondade. Não adianta. É perda de tempo. Amém? Porque se você fala que você ama, mas você não é uma pessoa boa, você está completamente errado. Agora, se você ama, você naturalmente é uma pessoa boa em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Fruto do Espírito Santo. Amém? Mais um fruto. Nós já estamos acabando, irmãos. Tenha só um pouquinho mais de paciência. Porque o próximo ponto, paciência aqui, ó. Paciência é um fruto, hein? Mais um ponto aqui, fidelidade. Mais um fruto que nós devemos dar a fidelidade. Sermos fiéis. Fiéis nas promessas que nós fazemos com Deus. Fiéis nos compromissos que nós temos com Deus, e não é só o financeiro, volto a dizer, financeiro também, mas fiel, por exemplo, você está ali, você tem um compromisso na igreja que é às 10 horas, esteja às 10 horas na igreja, esteja às 5 para as 10 na igreja. Se você prometeu que você ia ensaiar um louvor, aí o pessoal do louvor, ensaie o louvor, entenda o louvor, aprenda o louvor, isso se chama fidelidade. Fidelidade com o seu patrão, você é pago para exercer um bom trabalho, então exercite o bom trabalho. Isso você honra a Deus. Fidelidade. Fidelidade, obviamente, com o seu marido e com a sua esposa. Fidelidade no ensinamento dos seus filhos. Fidelidade é uma coisa muito importante. E fidelidade até merece uma ministração só a respeito dela. Mas é um fruto que, se um cristão não tiver, ele não está levando Jesus Cristo no coração dele. Porque Cristo é fiel, Deus é fiel. O problema é nós sermos fiéis. Amém? Então nós temos que ser fiéis, nós temos que ser firmes naquilo que nós falamos, firme naquilo que nós entendemos, porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, em primeiro lugar, eles são fiéis a Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas o penúltimo fruto dessa lista aí maravilhosa de frutos, daqueles que estão sendo podados por Deus para darmos bons frutos, que é a humildade. Amém? Pessoas humildes. Sabe? A humildade, ela é muito louca, irmãos. E a humildade, ela tinha que ser... a gente tinha que poder comprar humildade, porque eu acho que tem tanto pastor hoje que falta humildade nele. Sabe? Tem muita gente que falta humildade, tem muita gente aparecida. Tem muita gente que, sabe, quer se vangloriar, sabe? Quer se aparecer, sabe? E aí tem a capacidade de falar assim, eu sou humilde, né? Eu vi uma vez o meu irmão falar assim, sou humilde. Eu falei, só de a senhora falar que é humilde, a senhora já não é mais humilde. Né? Porque o humilde não sai cantando pra todo mundo, eu sou humilde. Não compra uma camisa e escreve, eu sou humilde. Não existe isso. O humilde, principalmente a humildade, é uma coisa que a gente vê pelos frutos da pessoa. A pessoa humilde, ela dá frutos humildes. E tem muito pastor que fala, não, mano, eu sou pastor. Não, eu sou pastor. Tem muita gente que se apresenta como um pastor, né? Muito pastor, né? Eu sou o pastor fulano. Eu sou... Sabe, irmãos, todo mundo, se me parar na rua, falou assim, quem é isso aqui? Isso aqui é o Jean. Meu nome é Jean. Meu pai escolheu o Jean, minha mãe gostou e foi lá e me registrou Jean. Se você olhar no meu certidão, não tem mais certidão de nascimento, né? Tem certidão de casamento. Tá escrito Jean Pierre Santana. Esse nome meio fresco, Jean Pierre Santana, coisa do meu pai. Entendeu? Mas não está escrito pastor Jean Pierre, está escrito simplesmente Jean Pierre. Se você me chama de pastor, amém, vou te responder. Se você me chama de Jean, também vou te responder. Porque antes de eu ser pastor, eu sou servo do Senhor. Entendeu? E se eu sou servo do Senhor, e eu tenho um exemplo do próprio Cristo de humildade, que lavou os pés dos seus discípulos, entendeu? Eu preciso ter a mesma humildade. Eu tenho que ser o primeiro a trabalhar, eu não tenho que ser o último a trabalhar. Eu tenho que ser o primeiro a chegar na obra. Eu tenho que ser o primeiro a evangelizar. Eu tenho que ser o primeiro, sabe? E muitos pastores acham que não. Eles não precisam, porque eles são pastores. Eles se tornaram generais, porque eles só mandam e não vão para a guerra. Não é assim que Deus trabalha, irmãos. Não é assim. O exército de Deus não funciona assim. O exército verdadeiro de Deus, os generais deles estão lá nas batalhas. Estão evangelizando, estão orando, estão ajudando, estão abraçando, estão aconselhando, estão ministrando. Amém?
Estão limpando a igreja. Estão limpando o banheiro da sua igreja, estão pintando a sua igreja, estão trabalhando, sabe? Porque não tem, como é que chama? Não tem um ego grande dentro deles. Hoje em dia, sabe, os pastores têm muito ego, os irmãos acabam adquirindo ego, é aquela ostentação, é dinheiro, é isso, é aquilo. E sabe, Deus nos chama para a humildade. Não é ser pobre, humilde não é ser pobre. Humilde é ser uma pessoa que entende que vai existir sempre alguém melhor que você, sabe? E que você vai ter a humildade para também ouvir conselhos, para também ser podado, sabe? Jesus Cristo, quando ele fala da poda, ele fala para os discípulos, ele está falando ali para apóstolos, ele está falando para João, ele está falando para Pedro, ele está falando para Tiago, ele está falando para Judas, o Iscariotes e o outro Judas. Sabe? Ele está falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e ele não se põe acima desses caras. Ele mostra uma verdadeira humildade e ele fala: Deus nos chama para sermos podados, para aprendermos. Eu vou falar, eu tenho um entendimento dentro da minha vida que eu preciso aprender muito mais de Deus ainda. Sabe? Eu estou ministrando para vocês e para mim, porque eu também preciso. Eu também preciso de amor, de alegria, de paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Eu preciso de todos os frutos, porque eu também preciso ser podado. Todos nós precisamos, para que possamos dar frutos, e frutos a 100 por um, não a 30 nem a 60. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar do último fruto para finalizar essa ministração, sabe? Que é muito louco, que é o famoso domínio próprio. Amém? Se você tem domínio próprio, irmãos, você tem entendimento. Se você tem domínio próprio, você sabe a hora de falar, a hora de se calar. Se você tem domínio próprio, você sabe a hora de ministrar, a hora de simplesmente orar. Amém? Mas você sabe por que você tem o domínio próprio? Porque você tem uma vida ligada ao Senhor. Então Deus fala assim: agora você fala, agora você fica quieto. O tempo, olha só que interessante, e rapidão, irmãos, eu não quero tomar muito do seu tempo, sabe? Já tomei bastante, mas eu creio que Deus está falando com você aí, sabe? Eu vou falar uma coisa para você. O tempo que Davi estava ligado a Deus, ele tinha uma vida completamente dominada pelo Espírito Santo do Senhor. E quando Deus falava assim: ataca aquela cidade, ele atacava e ele tinha vitória. Quando Deus falava assim: recua, ele recuava e ele também tinha vitória. Quando Deus falava assim: casa com aquela pessoa, ele casava e ali ele tinha vitória. Quando ele deixou o coração dele tomar conta da vida dele, ele perdeu o domínio próprio. Aí ele fica em casa, né? E o exército todo dele vai para a guerra. Onde ele tinha que estar na guerra, mas ele ficou em casa. Aí ele fica em casa, aí ele vê a mulher do vizinho tomando banho, aí ele começa a perder o domínio próprio, e aí ele começa a se envolver com a mulher do vizinho, aí a mulher do vizinho engravida, aí o vizinho volta pra guerra, volta da guerra, aí ele, o que ele faz? Ele manda o vizinho em casa, o vizinho não vai, ele embebeda o vizinho, ele vai cometendo uma série de pecados porque ele perdeu o domínio próprio. Mas por que ele perdeu o domínio próprio? Porque ele já não estava mais ligado na videira. Se ele tivesse ligado na videira, primeiro que ele não tinha ficado em casa, ele tinha ido pra guerra. Porque eu falo para você, os generais de Deus estão na guerra, eles não estão planejando coisas dentro da igreja, eles estão lá fora ministrando a palavra, eles estão nas casas orando por vidas, eles estão nos velórios confortando aqueles que perderam seus próximos. Os verdadeiros generais, os verdadeiros reis e rainhas do Senhor, eles estão trabalhando para Deus, eles não estão no conforto do seu lar. A partir do momento que Davi ele faz isso, ele perde o domínio próprio, porque ele já não estava mais ligado em Deus. Sabe, toda vez que você perdeu o domínio próprio, é porque você não estava ligado ou ligada em Deus. E aí, se você ficar ligado, você sabe qual é a hora que você pode falar e a hora que você não pode falar. É a hora que você precisa ficar quieto e a hora que você precisa ministrar. É uma verdade. Porque você é o Senhor que conduz a sua vida, é o Senhor que conduz a vida espiritual do universo. Não é você, não é o seu pastor, não sou eu, não é o seu vizinho, não é a sua vizinha, não é o seu marido, não é a sua esposa. Quem controla o poder espiritual do universo é Deus. Eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Até o diabo, para tocar em você, ele pede permissão para Deus. Então, se o diabo, que é o Satanás, tem domínio próprio, por que nós não podemos ter? Então nós temos que estar ligado em Deus e falar: Senhor, o que eu preciso?
Posso chorar agora? Aí Deus fala, chora. Né? Chora porque você perdeu um ente querido. Chora porque você perdeu seu emprego. É o momento de você chorar. Né? Chorou. Aí Deus vem e fala, para de chorar agora. Agora se levanta. Sabe, irmãos, há 2 semanas atrás eu perdi tudo no meu computador. E eu perdi coisas assim maravilhosas. Eu perdi um estudo que eu estava preparando. Eu perdi um monte de figura que eu já tinha feito. Eu perdi trabalho. Mas eu perdi tanta coisa, tanta coisa. Aí me deu uma tristeza tão grande, uma tristeza tão grande. Aí eu fiquei tão triste. Aí eu passei a madrugada de segunda tentando restaurar HD, nada. Aí no domingo também o culto não rolou, teve que rolar no Hangout, eu fiquei triste. Aí na segunda-feira, sabe quando você acorda, você fala assim, nem quero acordar direito, nem queria olhar pro micro, nada. Esse micro que eu tô usando aqui, ele tava desmontado ali na mesa, eu tava triste. Aí o senhor falou assim, já acabou sua tristeza? Aí eu falei pra ele, não, eu tô triste ainda. Ele falou assim, mas vamos acabar com ela? Eu falei assim, mas como? Falando, levanta, não vai adiantar você ficar aí, irmão. Levanta, vai lá, monta seu micro, vamos para cima, eu vou te dar capacitação. Falei, amém, Senhor. Eu levantei aí, sabe quando você dá aquele levantão, lavei o rosto, sabe, me troquei, sentei, fechei o micro, fui lá, sentei, abri o outro que eu tinha aqui que funciona, comecei a restaurar os negócios do meu trabalho, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, o Senhor foi me dando prosperidade, o Senhor está me dando até agora e o Senhor não parou. Havia o tempo de eu ficar triste por ter perdido tudo e há o tempo da minha restauração, estou vivendo o tempo da restauração. Porque eu não estava ligado aos homens, porque talvez se eu chegasse fosse pegar conselho com homens, eu falaria, coitado, puxa vida, que tristeza. Mas não, Deus ele me fez para ser forte. Deus fez eu e você. Olha quantos frutos ele tem para as nossas vidas. E se você tem o Espírito Santo, a quanta coisa você está transmitindo, não somente para você, mas para as pessoas ao seu redor. Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa alegre, uma pessoa que tem paz, pacificadora, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa delicada. Você é um ser humano que exercita a bondade, que hoje em dia está faltando muito no mundo. O mundo tem muito mais maldade que bondade. Você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa humilde. E o mais importante de tudo, você tem domínio próprio. E aí você sabe a hora de falar, a hora de se calar, a hora de brigar, a hora de agradecer. É isso, irmãos. Sabe? Nós só conseguimos isso daqui tudo se nós estivermos ligados à videira verdadeira. E a videira verdadeira é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Receba essa palavra no seu coração. Guarde ela no seu coração. Exercite essa palavra na sua vida. Porque Deus quer te abençoar poderosamente em nome de Jesus. E essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos?